forte. Ela pode dizer, não estou interessada em compromisso. Ou, tipo assim, eu preciso de espaço. Ou, não, eu quero me dedicar a minha. Eu tenho que dizer, nem ela me acordei, porque isso é quietinho. É por isso, tá entendendo? Nem isso. Você é compromisso. Então não precisa de espaço. Ela pode estar seguindo carreira, mas se ela quer dizer, fica conseguindo, ou quem sabe, em área de obra. Qual é o segredo? Você serve toda a comunicação humana, não verbal, linguagem corporal. 30% é o seu tom. Quer dizer que 90% que você está dizendo não sai da sua boca. É claro que vai dizer para você, né? Tipo, quer feliz os sentimentos, o que mais ela vai dizer para ninguém com você? Ainda. Com sorte, a verdade é que, como todos nós, aquela vida mulher não sabe o que quer aquela mulher. E é aí que eu entro. A minha função é abrir os olhos dela. Princípios básicos. Não importa o que, não importa quando, não importa quem. Qualquer homem pode ser um príncipe encantado de uma mulher. É só tentar você. Olha, Jesus, eu só falei no convite desse vídeo. Fica legal aí. Pra quem quer ajudar seu parceiro. Mas a coisa linda que está assim, marcada a vida dos homens é o casamento, né? Então, vamos casar. Só que casar, vocês sabiam que descobri que tem um casal casado que está aqui hoje, que está fazendo aniversário de casamento. Isso é realidade hoje, porque o povo casa hoje, o último amanhã e volta segunda-feira, né? Então é mais ou menos essa linha aí. Então, esse casal, eu queria que vocês cantar no palmo, eles estão fazendo 17 anos de casado. Vocês que estão nesse esqueminha uma lista de pé, eu nem sei, só me avisar que está aqui. São parentes da tarde, né? Vamos dar uma palma para esse casal. Quem que é esse 17 anos de casado. É muita bênção, viu? Então nós temos aqui esse casal simpático, eu quero saber só quem são vocês. Qual é o seu nome, querido? Ricardo. Então, a gente está feliz por vocês estarem há 17 anos casados. Pastor, dá um presente aqui para eles. Eu acho que é merecido. E vocês querem escolher... E eu vou dar um CD também para eles, beleza? Pronto. Deus abençoe. Mas não sabe o mal, gente. Eu vou escolher. Parabéns. Vai comer a noite, pegando junto todos os dias. Não é brincadeira não. Mas casamento é isso aí, gente. Você vai bacana e tem que continuar casado, né? Agora, casamento é um negócio que marca. Você não acredita nisso? Marca ou marca? Ou marca boa ou marca ruim, né? Então, ó, para alguns é inesquecível os dias de casamento. Não vai chamar aí, ó. Presta atenção, desse jeito. Vai na luz. Peraí, vai ter alguma coisa. E vai marcando, é assim. É bem que eu mais esqueço, né? Igual um cara louvou que queria casar com mulher e bebeu lá, ficava lá. Então, segunda pergunta. Existe diferença entre namoro e casamento, sim ou não? E o pessoal muda quando namora, depois de casa, muda ou muda? É sério? Você acha que muda? É diferente? Casamento e namoro? É diferente mesmo? Isso que é mais ou menos assim, ó. No namoro, o que é que os casais podem fazer? Pode brincar, né? Se brinca, né? Se esconde, ele engraçado, o amor, que anda de mão dada, é uma diversão, brinca ou não brinca? E no casamento, sabe o que eles fazem? Eles brigam. É uma coisa séria. Dizem que funciona assim. No casamento, o pessoal gosta de doer. No namoro, gosta de doer, né? Mas sempre aquela harmonia. Ele fala, ela concorda, é aquele doer. Aí depois que casa, minha vida doer. Faz o meio que tá passando, né? É mais ou menos assim que funciona. Agora, no casamento, no namoro, quanto aqui vai ganhar um bombom quando namorar?
Tô até saudade, né, filha? Ficou bom. Cenário de amor, né? Carnival. O rapaz pode estar tão bom para as moças, sim ou não? Sim. E quando tá, ele vai lá e é com a bomba, né? E por aí vai. O pessoal fala que é assim que muda, por exemplo. Quando tá namorando, funciona mais ou menos assim no namoro. Tem uns apelidos, né? Minha gatinha, meu cachorrinho, é tudo carinhoso, né? Aí eles casam. Aí depois de casa, você vai tratar sua égua, sua anta, muda, o pessoal fala que muda, funciona mais ou menos assim. Mas existem alguns mitos sobre casamento. Por exemplo, alguém falou que funciona mais ou menos assim, ó. Se casamento fosse bom, nem precisava de você tão sério. Isso é verdade ou não é? É não, pô, isso é isso. Outra coisa, dizem que casamento é igual a cidade cercada. Olha lá, cidade cercada. Aí funciona mais ou menos assim. Quem tá fora, que é solteiro, tá doido pra entrar. É, mãe? A mulher pode bater força, o carro pra essa mulher. Mas quem tá dentro tá doido pra pegar o beijo, como diz na minha cidade, tá doido pra sair. Mas isso aí não tem nada a ver, tá? Outra vez, acharam no negócio do caminhão, né? Como é que fala? Tá escrito lá? Hã? É isso aí, o pacote do caminhão tá escrito assim, ó, o malvado. Casamento fosse estrada, eu só andava pelo desvio. Esse cara aí é compromisso, viu? Ai, cara, lá. Agora, outro que eu vi, casamento é igual submarino. Como assim, outro? Foi feito pra quê? Pra flutuar, mas na verdade ele só serve pra afundar, né? Não tem nada a ver com isso não, não concordo não. Até que quero dizer que há 4 estágios na vida de um homem. Cadê os homens? Levanta a mão aí, os homens. Vou dizer os estágios na vida de vocês. Primeiro, nasce. Depois, você cresce. Aí depois você fica velho, por isso você casa. Ah, pessoal, aí eu vou falar cada coisa, né? Mas não tem nada a ver não. Agora, foi feita uma pesquisa, né, na Academia de Ciências Morais e Políticas de Paris, fizeram pesquisa com vários casais, e foram, na verdade, 96.834 casais na pesquisa. E a pergunta era, vocês eram felizes, são felizes? Sabe quantos casais eram felizes apenas? 17. Olha pra cá. Se fosse feita a pesquisa aqui, nesse bairro. Com vocês que estão aqui, tem aqui o quê? Você só fez, tá bom? Mas a pergunta é, existe casamento fracassado, sim ou não? E nesse bairro, existe casamento fracassado? E aqui dentro? Não responda não, fique calado, pelo amor de Deus. Tá? Fique quieto aí, não sei estudar esse negócio mais do que já tá. Ó, existem casamentos fracassados. Mas, o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que isso não significa dizer que o santo matrimônio é um fracasso. Não é porque alguns estão dando errado que o negócio não presta. Então, nós nessa noite a gente vai ver rapidinho aqui que não é difícil encontrar felicidade conjugal. É possível sim. Porque casamento é muito mais do que encontrar a pessoa certa. Esse é o problema, gente. Tem gente que começa a achar que ele for certo. Ei, você não tem que achar a pessoa certa coisa nenhuma. Você tem que ser a pessoa certa. Nunca se esqueça disso, viu? Então, aí o problema é que tem gente que fica desenhando e viajando, né? Parece que está no mundo da lua. Eu quero casar com a mulher maravilha, a cintura da Angelina Jolie, né? O busto do sei de quem, e fica viajando, né? Aí a menina, eu tenho que ser igual o Brad Pitt. Ai, pra lá, não existe, isso é só na televisão, gente. Negócio de super-herói, né? Vem um cavalo branco ou um Batman, isso aí não passa de desenho nada. Então não é bem assim que funciona. Mas falando de casamento nessa noite, eu queria que você entendesse que é possível ser feliz. Mas a pergunta é, como ser feliz no casamento? Então vamos rapidinho aqui tentar entender. Quantos aqui já ouviram falar na Bíblia? Ok. A gente quer abrir um versículo da Bíblia. Eu posso fazer isso, sim ou não? Sim. Porque para mim a Bíblia tem resposta para tudo. Então, Paulinha, rapidamente abrir, ó. Gênesis 2. Se tiver alguém que quer uma Bíblia emprestada, o pessoal dos colegas aí estão disponíveis. Pode levantar a mão, você acompanhar junto com a gente e conferir, tá? Colegas podem passar aí. Quem está sem Bíblia, levanta a mão aí para a gente emprestar para você. Quem está sem Bíblia? Pronto? Beleza? Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler aqui rapidinho esse versículo. É só um versículo. Gênesis, você já está aberto de colegas, no livro. Gênesis 2, página 4. É o primeiro livro da Bíblia, tá? Falando sobre o casamento, ó. Ei! Tá pensando o quê? Aqui também fala sobre casamento. E olha o que diz aqui sobre casamento. Quem achou, diga
Diz assim: por isso, deixe o homem, o pai, e se une a sua mulher, tornando-se os dois. Você sabe isso aqui? Quando o caso tem que deixar quem? Os dois. Não. Como assim? Eu vou esquecer que eu tenho um único, aí eu volto lá. Não. Entendeu? Não pode deixar os dois interferir na relação de vocês. Aí você fica lá, brigou com o marido, vai criança, criatura. O cara fala, eu vou retornar para casa do meu pai. Não funciona, tem que deixar o pai, a mãe, tentar resolver os conflitos dentro de casa, tá certo? Porque o casamento é mais ou menos assim, ó, são as 4 operações do amor. Se você ver, está dizendo mais ou menos assim, ó. Casal, quando vai casar, o homem deixa o pai e a mãe e se une com uma mulher e se torna os dois, o quê? Ou seja, o homem mais a mulher, 1 mais 1 é igual a quanto? Não, matemática, por favor. 1 mais 1 é igual a quanto? No casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Vocês entenderam isso? Então, se tem matemática no casamento, como você é problema, não é isso que eu quero dizer para vocês. Presta atenção, se tem matemática, funciona mais ou menos assim, ó. Tem que ter adição no amor, sim ou não? Adição de quê? Qual o símbolo da adição? Mais. Tem que ter mais beijo, porque o cara casa, não quer mais beijar a mulher. Tem que ter mais carinho, mais carícia. Alguns vão pensar mais sexo. Tem que ter mais, tem que usar a adição aí no casamento. E tem que ter obrigação, sim ou não? Sim. Sim, menina. Mesmo ciúme, pelo amor de Deus, que foi dar uma sufocada aí, criatura, deixa o menino em paz. Tem que ter menos briga, minha filha. Quem é que vai aguentar com a vida direto? E tem que ter também no casamento, agora, multiplicação. Mãe? Eu tenho que multiplicar o salário, eu vou ter que virar pelo negócio e suceder essa mulher. Aí você multiplica os filhos, mãe? Ai, fazendo aí caminhada, o povo aqui é bonito, eu vi fazendo isso. E tem que ter também a divisão. Ei, minha filha, você vai dividir o quê? A cama do seu marido. Alguns do lençol, aí dividir o seu marido com a sua sogra, queira você ou não, entendeu? Ele é filho dela. E é assim que funciona. Agora, falando de casamento, você tem que casar na hora certa, pelo motivo certo e com a pessoa certa. Agora, falando nisso aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente deve casar por quê? Para fazer outro feliz. Esse povo é tão certinho, uma fazer alguém feliz. Quem aqui pensou em casar para ser feliz? Ó, tem tudo aí, viu? Nós vamos ver se é o jeito certo de fazer as coisas. Ó, tem gente que casa rápido demais, mas sabe o que a gente vê? Que a imaturidade provoca a briga entre os dois. Se conheceram na quinta, aí noiva na sexta e casa no sábado. Não. Aí vai voltar para a briga e se separa na segunda. É tudo assim. Por exemplo, esse casal aqui, casado, bonitinha, e foi no amor de mel. No amor de mel, a mulher, sentada na sala, comendo pipoca, no maridinho, viu um rato. O rato passou. E ele disse, querida, você viu o rato que saiu do banheiro? Ela disse, não, eu vi o rato que saiu do nosso quarto. Ele disse, não, meu amor, o rato saiu do banheiro. Meu bem, eu vi muito bem, foi lá pro quarto. E ele disse, não, filha, saiu do banheiro, ela foi lá no quarto, do banheiro, do quarto, tá com raiva, ela não veio para no chão. E aí ficaram, e não se falaram por uma noite, e o dia amanheceu, e aí eu comecei a mostrar, e ele também vai fazer as fases, e é só meu amor, bobagem, né? Fazer as fases, que bobagem, é verdade, hein, cara, dá um beijo, minha querida, de brigar, só o cara me infeliz naquele rato, de sair do banheiro, e ela disse, não, o rato saiu foi lá pro quarto, eu disse, não, eu vou no banheiro, eu vou de novo, resultado, que desmotearam o rato, estava com rato. O rato é uma vitória, né? Não, às vezes acontece isso aí. Agora, eu queria dar aqui algumas dicas para a gente ir embora, tá? Sobre casamento. Para você que é solteiro, você vai se casar, tá? Vamos lá. Os homens. Homens, dica para vocês, tá? Quem é macho? Então, vamos
romano, pelo amor de Deus. Fica em pé, rapidinho, em pé. Só quem é macho. Beleza? Depois dessa pressão, né, filho? Vamos calma aí, porque o povo não aguenta tanta pressão, não, viu? Ó, vamos dar uma salva de palmas, mulheres, pra esses homens aí, ó. Aqui é só pra mulher pra hoje de vocês, tá bom? Marido, eu vou dar algumas dicas aqui pra gente poder terminar agora. Por exemplo, o que pode ser acontecido no casamento através de você? Romantismo. Você acha que mulher não gosta de homem romântico? Gosta ou não gosta? Mas não tem filho. Mas para poder enrolar ela tem que estar casada com um pouquinho romântico, né, criatura? Então seja romântico, mesmo você te vira, vai na internet e busca saber o que vai do negócio. Mas como assim ser romântico? Ah, vai dar louco. Ó, por exemplo, cadê o clipe? Vai sair? Não vai não, viu? Estamos falando aí que tá bonitinho. Era uma visão legal. E o cara tão romântico, mas vamos passar. Outra dica. Vamos ver essa música? Faça surpresa. Você sabe o que é isso aí, não? Faça surpresa, sua mulher. Surpreenda sua mulher. Como assim? Você pode dar um presente pra ela. Quando ela menos se esperar. Chega em casa com presente. Aí você pode ou comprar, ou você pode fazer, ou você pode adquirir. Meu esposo adquiriu uma vez. A gente acabou de casar lá, ficava os dois, ficava só com amor no coração. Aí a gente andando na rua, e eu desmontava aquele romântico, aí eu sou minha mãe, aquele romântico, e sentia a audiência dele, ficou atrás, eu fiquei parada, assim, o que está acontecendo? Aí ele veio, aí ele mostrou com as rolas de Natália, querida, por favor, que seja essas rolas. Aí ele deu uma rosa, ele tinha roubado, não sei de onde, né? Mas ele criou uma criatividade e pegou aquele momento romântico. Agora, vamos ver todo mundo. Dê a todo o presente como fazia, e mesmo que não haja datas especiais, qualquer dia apropriado para ter gente presente, significa que tem que ser caixa, não. Você pode dar um presente sim, só pelo ato que você dá. Outra coisa que tem que fazer, que é? Elogiar. Elogiar sua esposa. Você tem que elogiar ela, meu filho. Ó, ela pra cá. Diga que ela é linda. Não vou mentir. Você tem que ir, sabe? Alguma coisa assim, né, meu filho? Pra poder, é possível que essa criatura tenha uma coisa assim. Você faz o quê, meu filho? Você tem que elogiar, né? Se de repente o cabelo, às vezes você elogia o cabelo, vai ser falso também, né? Mas você tem que ter mulher que assusta, né? Com aquele cabelo, com a cobra. Não foi o caso, não foi o caso. Então tem que elogiar essa criatura aí, filho. Ela gosta de ser elogiada. Sabe qual é o problema? Tu até acha que eu mulher bonita. Não, não precisa casar. Mas se você errou a boca daqui, você vai. E tu não fala nada pra ela. Aí a menina carente tá na rua, o rapaz passa, o camarada, né? Olha e diz, poxa, que menina bonita, ela fica toda. Mas se tu elogia esse cara, quando alguém pede pra ela, vai dizer, essa Bíblia vai viver dizendo isso pra mim. Então tem que ser assim. Você tem que elogiar sua esposa. Não trata sua esposa como empregada, meu filho. Se vergonha, pelo amor de Deus. Você fica botando a sua esposa pra fazer trabalho pesado, porque tem homens que é assim, gente. Trata a mulher como se ela fosse empregada, ela vai sair, a chover. Aí tá lá dele, terminou o banho. Opa, mulher, ela fora, pra mim. A mulher vai lá, opa, que vai. Aí o cara vai lá na sapato, minha filha, vai com o meu sapato. Por favor, bote a meia aqui no meu pé. Vê se tá limpo, faz uma graxa aí. A mulher, tudo que o cara manda a mulher faz, ele mata a cachorrinha. Tudo. Então, pode tratar a mulher como se ela fosse empregada. Olha que cavalo esse aqui, ó. Você interessa preso, vamos ver, não é? Não pode ser assim, quem pode falar os nomes? Escuta dele. Mulher, não pode falar. A mulher foi feita uma mulher. Por quê? Não de sua cabeça para não governar, nem de seu pé para ser, mas de seu para ser o quê? Debaixo do seu braço para ser o quê? Pega o coração para ser? Nunca mais pensei, não, viu? Pelo amor de Deus. Agora, tem muita gente que não entende isso aqui, ó. Passa o dia trabalhando, o chefe é chato, vai estressar, aí chega dentro de casa fumaçando, descontando tudo em cima da mulher. Meu filho, faça o seguinte, compra um tapetinho, põe na porta da sua casa, para você estar com suas vidas, raivas, desentendimentos que tem no seu trabalho. E entra de casa feliz, sorrindo com sua esposa, porque ela merece isso aí, tá bom? O que o contrato difícil, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para praticar isso aqui, ó. Querida, eu te amo tanto. Que seria de mim sem você, né?
Lula do meu céu, né? E por aí vai, tem que usar a criatividade, então tem que ser assim, tá? E outra coisa importante para o equilíbrio, né, é partilhar. Sim, você sabe que tem mulher que não sabe nem quanto é que o marido ganha? Não aqui, já fui poder não, só aqui, né? Mas por aí já não está fora. Tem mulher que não sabe nem quanto o marido ganha. Você já viu que tem homem que só ele tem a conta do cara, até o salário dela, vai direto para a conta dele, e ela não tem acesso a nada, ela é. Então, cadê o nome? Ó, aqui, escuta bem, dá o cartão de crédito para ela. Não, mas tem que ter o controle, né? E tem que partilhar, senão, ó, presta atenção, por favor, agora a mulher, uma mulher, né? Aquela levantada triunfal, assim, todas as mulheres, isso, nossa, agora eu vou dar salve para uma pessoa mulher. Eu mandei dar salve, porque agora eu vou gravar uma página do minha filha, eu vou começar com você agora. A mãe embora, escuta isso aqui. Presta atenção que eu vou falar para você. O homem está tudo forte. É uma secretária maravilhosa, eu acho. Ela falou que ela que só se veste que não reclama de nada. Olha, porque o aí chega, o homem chega, cara, aí tu começa a desbombardear o marido com tudo que deu errado dentro da tua casa, falar dos teus filhos, falar da compra, falar de tudo. Então, evite bombardear o seu esposo com reclamação da criança quando ele chega de quê? Trabalho, deixa para o momento certo. Outra dica, essa aqui é muito importante, muito essencial para todas as mulheres. Arrume-se para receber o seu marido quando ele estiver fora de casa, se for voltar para casa, minha filha. Criatura, o que aconteceu contigo, né? Tu se arrumava demais. Encantou teu marido, e na época do coitado, nem sabia onde ele ia entrar. Amarrou o homem, ficou encantado, tudo que o marido dirigiu, o jeito que se dirigiu, o cabelo, o perfume, tudo. Aí o pai ficou casando com o marido. Aí foi lá e casou. Desde o sol, ele fez um susto, né? Ele era bom. Então, meu filho, tem que se arrumar pro seu marido, você fica aí recebendo seu marido de qualquer jeito. Tem mulher que vai no meu humor e chega lá. Eu já passou muita situação nesse trabalho. Aí vai pegar um luto, e tem uma menina querendo pagar com ele. Eu vou olhando porque ele esposo tá me esperando. Aí ele se contém, chega em casa, aí a porta vai esperar a mulher lá, lá. Um avental, uma touca na cabeça, uma colher de pau, falta só uma vassoura, né? Vamos lá. Direção, tudo que é buraco na roupa dela, entendeu? Aí ela vai abraçar o itapu da área, cebola. Ai, pra lá, menina. Já arruma a criatura, então tem que se arrumar, tem que se perfumar, né? Tem que cuidar do corpo. E uma coisa que eu sei que você vai gostar de ouvir. Quando vai vir sogra, levanta a mão. Eu também quero. Vou dar para você, para mim também. Respeita a sua sogra. Mas ela é chata. Respeita a sua sogra. Ela é medida. Respeita a sua sogra. É faladeira. Respeita a sua sogra. Mas por que eu? Porque ela foi a primeira mulher que vai ser na vida do seu marido. Você entendeu isso aí? Eu vou dizer uma coisa para você. Que vive perde guerra com a sogra. Que já pensou até em da barra da sogra. Então, o que sério que é? Olha, se for rodar, olha o que acontece nesse vídeo aqui. Apaga a luz aí. Ele vai rodar, né? Eu acho que vai. Não rodou, não. Não. É muito bom o vídeo, mas tudo bem. Pode apagar, mas não rodou, né? Amanhã a gente vê o que está acontecendo. Mas olha claro que perdi a sogra. A mulher saía. Deixa eu contar, não lá. Não passou, deixa eu falar. O cara vendia a sogra. Quando a mulher chegava na sala, eu nem sabia a mamãe, não sei. É aqui o menino, já. A mulher estava desmaiada. Então, assim, as mulheres têm que se ligar nisso aqui, ó. Tem que tratar. Essa frase eu gosto, gente. Vamos lá, mulher, vamos ler. Trate o seu esposo como rei. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora é vocês dos dois, o casal. Aqui vai dos dois, ó. Vamos ler todo mundo. Esse é o problema. Se você está sentindo que vai dar briga, já isso também vamos lá. Tá? Porque às vezes não ninguém de nada e ficou coisa grande. Outro bichinho vai pegar, parabéns aí. Eu vou chorar, aí. Vai ficar bem, o que fazer?
Com a mulher, brigava mais com o marido, não aguentava mais. Aí foi para a igreja. Aí o pastor disse assim, mano, tem uma água aqui nova, que vai acabar todas as intrigas e confusões e dilemas do seu casamento. E eu disse, ai, pastor, pode viver nessa água? Não vou entender, não vou ensinar. Na verdade, eu acho que o dinheiro em casa também. Se vai como esse tempo todo, se eu não sabia, não tem. Então, pastor, como assim? É a água que está lá na sua geladeira, no seu gelado, na sua garrafa, no seu pote. Está lá, água lá. Mas como assim? Nós é o seguinte, vai pegar lá a água, vai deixar um copo de água cheio já na expectativa. Quando o seu marido chegar e começar a brigar, você vai botar a água na sua boca até ficar bem cheia. E você não pode nem engolir e nem botar para fora. Quando ele começar a bombardear com você, você bota a água na boca e nem bota para fora e nem bota. Ele vai parar. E aí vai jogar água fora. Depois que ele parar, hein? A água só funciona se você fizer assim. A mulher foi super satisfeita para casa, deu uma hora de chegar, correu para a geladeira, pegou e encheu um copo com água. Aí o homem chegou e começou, sua essa, sua aquela. Aí ela ficou com vontade de falar e ligou o copo d'água e mulher. E o outro falando, e a mulher de copo lá, a boca cheia. E ela pensava em falar que ia se engasgar. Eu não posso tirar a água, nem posso engolir. E aí o cara falou que cansou. Aí ela jogou água fora. Aí todo dia ela fazia isso quando caía brigar com ela. Ela pergunta, você acha que não deu briga? Não. Aí aqui tem um estado de conhecido. Quando um não quer, dois não brigam. Deve ser mais ou menos assim que funciona. Eu só peguei para aqui. Remedir a situação com o espírito de um outro. Não precisa ser aquela coisa de sério, né? Conversar, tem que conversar com a coisa. Tem gente que no cumprimento, não conversa mais, tá? O cumprimento de jornal nacional. O dia amanhã eu vou falar para isso. Bom dia. Aí o cara vai trabalhar. Aí o cara chega de noite, ele pode deixar a casa de boa noite. Tem que conversar com o filho, tá? Vamos ler aqui, mulherada. Ninguém está tratando para mulheres, né? Vamos lá, quem está aqui? Quem aqui é ciumenta? Não levante a mão. Tem que controlar o ciúme, viu? O ciúme tem que destruir muita relação. Vai rodar? Oi? Ninguém. Vai não, né? Vai. Beleza, tá bom. Não, gente, pode estar aqui, fica comigo aqui, tá? Não rolou, deixa pra lá. Uma dica para os casais, ó. Nunca durmam sem resolver os conflitos do dia. Esse negócio de deixar ficar com raiva, vai dormir, se emburrado, não dá certo. Tem que resolver naquela noite. Por último, o casal tem que ser o quê? Fidelidade um ao outro, tá bom? Divórcio nunca é a melhor saída. Se tem alguém aqui que já pensou em se divorciar, divórcio nunca é a melhor saída, tá certo? Porque quem inventou o casamento? Quem foi? Deus. E quem inventou o divórcio? O diabo. Eu não sei falou, mas não tem que fazer não. Então, no casamento é preferível você passar pior tormenta do que você deixar o barco naufragar, tá bom? Por último, o que é casamento? Essas três letrinhas aqui, ó. Vai falar. O que é o L? Lealdade. O A? Amor. E o R? Deus. Então, é isso aí. O seu casamento tem que ter essas três coisas aqui, ó. Tem que ser leal, tem que amar e tem que ter o quê? E por último, a gente percebe que dentro das pesquisas, das pessoas que aceitam a Deus na vida delas, que são casadas, de 50 casamentos, só um vai em frente. Então, qual é a diferença? É a igreja? Não. É Deus na vida delas, tá bom? Porque Deus é o segredo da felicidade conjugal. Porque Deus é o autor do casamento. E eu queria que vocês lembrassem disso que eu vou falar agora. Quando se fala de casamento, que Deus é o autor do casamento. Agora, já passou, né? Presta atenção, eu vou falar para você agora. Deixa o volume aqui, tá? Tá com o volume aqui? Os casais hoje em dia chegam a um ponto de pensar que não vale mais a pena continuar a relação. E muitas vezes tem gente que não separou ainda por causa dos filhos. Então, eu vou dar uma proposta para você, olha para cá. Às vezes você pediu com a sua mulher para ir para uma festa, fique à vontade. Mas eu vou dar uma pergunta para você. Quando é que você pediu com a sua mulher para vir com Deus? Vou dar um conselho para você. Deixa Deus entrar na sua casa. Quantos aqui querem ser felizes no casamento? Levanta a mão. Só tem um caminho, gente. Deixar Deus entrar na sua casa. Então, você que quer ser feliz no casamento,
Você que amar sua esposa, que ser fiel a ele, a ela. Se quiser, nós vamos pedir a Deus agora que a gente vai ter o casamento. Você que é bem no seu casamento, pode levantar. A gente quer só pedir que Deus vai para a sua casa, vai para a sua família, né? Esposa que você escolheu, você passar a ser feliz no seu casamento. Baixa a sua cabeça. Senhor, olha esses casais que estão em pé aqui agora. Tu conhece cada um deles. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa fazer parte da vida deles. Que o Senhor possa ensiná-los a amar um ao outro de verdade, a serem fiéis, a viverem felizes. Porque esse é o seu desejo. O Senhor se alegra com a tristeza dos casais. O Senhor se alegra com a alegria dos casais. Que eles aprendam a ser felizes. Em nome de Jesus. Amém. Então, dê uma salva de palmas aí para sua esposa, para o seu esposo. Pode sentar? Pode sentar? Não tirou aí, não? Eu quero só mostrar aqui para você de amanhã. Passa aí para os meus pais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pode passando, tá? Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. Ok. Amanhã, cadê? Chegou ainda não? Amanhã nós vamos ter uma palestra especial aqui para você que tem filho, tá bom? E quem aqui é filho? Levanta a mão. Todo mundo é filho de mamãe, graças a Deus, né? Então nós vamos estar aqui amanhã e nós vamos fazer essa palestra. Cadê? Você voltou no começo aí? Tá bom, eu vou dizer o tema então. Educando filhos com sucesso, educando filhos para a eternidade. Então amanhã você não pode perder. Lembrando a você que amanhã, quem conseguir trazer um convidado especial vai ganhar um CD e ali vai concorrer também a vários brindes que a gente tem aqui, tá certo? A gente agradece a sua presença, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Isso. E faça assim, ó, tchau, Rô. Valeu, gente, até amanhã, viu? A gente espera vocês aqui. Não falte, traga a sua família, a gente quer ver você. Traga o seu vizinho, pode sair, o povo quer sair não, viu? Acabou.